por ser tu pueblo, prospera tu obra en nuestras manos, Espírito llena-nos. Bom dia, povo de Deus, sejam bem-vindos, aleluia. Bom dia, amados, queridos irmãos, que bênção, bom dia, família de Deus. Haznos conocidos por ser benditos, muestra en nosotros tu poder. Que sea la familia, yo creo en ti, de ti viene la gracia de tener un hogar. Gobierna tu gloria, en nosotros manifiesta. Dios bendiga y hogar. Haznos conocidos por ser tu pueblo, prospera tu obra en nuestras Bom manos. dia, povo de Deus, vamos nos achegando, Espíritu vamos chegando, manda aí nos grupos da família, da igreja, o link, vamos convidar o povo para assistir, aleluia, bom dia, bom dia, bom dia. Conocidos por ser benditos, por favor, la familia, yo creo en ti, de ti viene la gracia de tener un hogar, en tu gloria, nosotros manifiesta, Dios mi hogar. Glória a Deus, muito bom dia a todos, sejam bem-vindos ao nosso devocional do dia. Este é o nosso propósito em todas as manhãs, propósito da Igreja Cenáculo. Estamos em nosso ano profético de 2026, ano de Josué. E eu quero dar muito boas-vindas a todos os nossos irmãos, amigos, familiares que estão por aqui. Que Deus te abençoe, você que vai assistir posteriormente, você que vai chegar depois e vai assistir também, seja muito bem-vindo. Aos que estão ao vivo agora, os que vão ver depois, que alegria ter você aqui juntamente, amém? E que bênção, meus irmãos, estamos avançando naquilo que Deus tem para nossas vidas. Quero te dizer que o seu trabalho, o seu esforço, o seu posicionamento não é vão no Senhor. Deus está vendo. Deus vê quando você se posiciona, e o fato de você estar aqui todas as manhãs, nessa live, buscando crescimento, buscando conhecimento,
Deus vai abrindo a mente, Deus vai abrindo o coração, né? E eu quero nesta manhã declarar sobre você a bênção do dia. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que o Senhor sobre ti mova a mão de favor. Que o favor de Deus chegue até a sua casa, até a sua família. Que a bênção do Senhor seja como o orvalho da manhã que recai, que traz as bênçãos, que rega a terra, que faz frutificar a terra. Que assim seja o favor do Senhor na sua vida, como a bênção do orvalho da manhã, que chega até a sua casa e em ti permanece, e os frutos de Deus florescem na sua casa, florescem na sua vida, que os celeiros sejam fartos, que os recursos dos céus toquem você de forma poderosa, que há uma unção que recai sobre a sua vida, uma unção de progresso, de crescimento, de transformação. Em nome de Jesus, que você essa manhã seja altamente favorecido pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Quero ler com você Isaías 41. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Isaías 41. Aleluia. Isaías 41, capítulo 41, versículo, vamos ler a partir do versículo 4. Amém? Quem operou e fez isso, chamando as gerações que eram? Um ao outro ajudou e ao seu irmão disse: esforça-te, esforça-te. E o artífice animou ao ourives, e o que alisa com o martelo, o que bate na bigorna, dizendo da coisa soldada boa é. Então com pregos afirma, para que não venha mover-se. Porém tu, Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi desde a descendência de Abraão, meu amigo, tu a quem formei desde os fins da terra, e te chamei dentre os mais excelentes, e te disse: tu és meu servo. A ti escolhi, nunca te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo. Eu te sustento com a destra da minha justiça. E eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se indignarem contra ti. Tornar-se-ão em nada. E os que contenderem contigo perecerão. Buscá-lo-ás, porém não os achará. Os que pelejarem contigo tornar-se-ão em nada, e como coisa que não é nada, os que guerrearem contigo. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Não temas tu, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Eis que farei de ti um trilho novo, que tem dentes agudos, os montes trilharás e moerás, e os outeiros tornará como pragana. Tu padejarás e o vento os levará, e o redemoinho os espalhará. Mas tu te alegrarás no Senhor e te gloriarás no Santo de Israel. Os aflitos e os necessitados buscam água, e não há, e a sua língua se seca de sede. Eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não o desampararei. Abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em lagos de água, e a terra seca converterei em mananciais de água. Plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira, e porei no ermo juntamente a faia, e pinheiro e o álamo, para que
todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e o Santo de Israel os criou. Aleluia! Apresentai a vossa demanda ao Senhor. Apresentai a vossa demanda ao Senhor. Olha que coisa poderosa. Olha o que Deus está falando contigo essa manhã. Apresente a sua demanda ao Senhor. Trazei as vossas firmes razões, diz o rei de Jacó. Tragam e anunciem-nos as coisas que hão de acontecer. Anunciai-nos as coisas passadas para que atentemos para elas e saibamos o fim delas, ou fazei-nos ouvir as coisas futuras. Anunciai-nos as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que sois deuses, ou fazei bem, ou fazei mal, para que nos assombremos e juntamente o vejamos. Eis que sois menos do que nada, e a vossa obra é menos do que nada. E aí Deus vai falando aqui com Israel, com o povo, com os vizinhos, e ele vai falando, olha, quem fez isso na vida de vocês foi o Senhor. Quem fez isso, quem estabeleceu isso, quem operou isso desde o princípio foi o Senhor. Aí ele disse, olha, tu é o meu bichinho, né? Eu tenho cuidado contigo. Eu te tomei desde os confins da terra. Eu te chamei dentre os mais excelentes. Tu és meu servo, eu te escolhi. Envergonhados e confundidos serão todos que vierem contra ti. Eles vão te buscar, mas não vão te encontrar, não. Quem pelejar contra ti vai se tornar em nada, porque eu sou o Senhor e eu tomo você pela sua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Não temas, não temas. Essa manhã Deus está dizendo para você, não temas. Eu vou fazer um trilho novo na sua vida. Deus vai fazer um trilho novo na sua vida. Deus está trabalhando na sua história. É na sua história que Deus está escrevendo algo novo. Tem um trilho novo. Deus está colocando você numa reta. Deus está colocando você num caminho novo. Eis que farei de ti um trilho novo. Diz, olha, os aflitos, os necessitados, eles buscam água. E não há. E a sua língua se seca de sede. E eu, Senhor, os ouvirei. E o Deus de Israel não desampararei. Vou abrir rios em lugares altos. Olha, imagina isso. Vai abrir rio em lugares altos, fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em lagos de águas e terra seca em manancial. Vou abrir ribeiros, vou abrir fonte no meio dos vales. E eu plantarei no deserto as plantas, as árvores, e elas vão frutificar, para que todos vejam, para que todos saibam, para que todos considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso. Escreva aí nos comentários, diga assim, vai ser a mão de Deus, vai ser a mão de Deus. Todos vão ver que é a mão de Deus. Deus quer operar coisas lindas e grandiosas na sua vida. Você está se posicionando, você está aqui todas as manhãs, colocando a sua vida no altar, você está orando, está jejuando, está lendo a palavra, está obedecendo, está mudando. Você já está vendo a mudança acontecer. E então se prepare, porque Deus vai fazer um trilho novo na sua vida, um caminho novo. E todos vão ver os milagres, todos vão ver Deus abrindo rios no deserto para você. E todos vão ver que foi a mão de Deus. Você mesmo vai chegar nessa conclusão. Você vai dizer, só pode ter sido a mão de Deus. Só pode ter sido Deus que fez isso. Não há outra explicação. E Deus quer fazer isso. Deus deseja fazer isso na sua vida. Este ano 2026,
O Senhor tem falado conosco que é um tempo de nós repreendermos, colocarmos para fora os inimigos da terra, os ocupas, né? E nós aprendemos na semana passada, a semana retrasada, nós aprendemos os 7 inimigos, os Jebuseus, os Gergazeus, os Ferezeus, os Eveus, cada um deles representa um inimigo que nós precisamos pôr para fora, que nós precisamos expulsar eles da terra. E nós aprendemos que cada um desses inimigos, quando nós vencemos eles, nós temos acesso a um fruto da terra. Ainda faltam 2 inimigos, né? 2 frutos. E esses 2 frutos nós vamos falar um pouquinho hoje sobre eles. E é muito importante nós entendermos que se nós não expulsarmos esses inimigos, a nossa permanência na terra, ela vai ser comprometida. Nós podemos até ficar na terra, mas nós não vamos desfrutar dela. E o 6º inimigo que nós vimos, já estudamos, já vimos, são os Eveus. Os Eveus, eles falam, eles têm a ver com o engano, com os acordos iníquos, com a mentira. Lembra daquele povo que era os gibeonitas, que quando Josué chega na terra e eles com medo de ser expulsos, eles se vestem com aquelas roupas maltrapilhas, com aquele pão velho, bolorento, e eles vêm com espírito de engano. Esse povo gibeonita, eles fazem parte dos Eveus. Os Eveus representam o engano, a mentira, os falsos acordos e alianças sem Deus. Alianças que nós muitas vezes entramos sem consultar ao Senhor. Os homens de Gibeão enganaram a Josué, e os anciões de Israel também foram enganados. Homens experientes, gente que já tinha história com Deus, foi enganado pela historinha triste de alguém. Precisamos ter muito cuidado com a história triste que nos contam. Precisamos ter muito cuidado com a história triste que tentam nos enganar, tentam nos colocar em situações. Então eles se apresentam como amigos. Eles não se apresentam como inimigos frontais. Eles vêm com historinha para dizer que é amigo. Eles buscam convencer você a se sentir responsável por eles. Eles buscam convencer você através de uma manipulação de que você tem que fazer aquilo sim ou sim. Quantas vezes você está numa situação que você fala, meu Deus, mas eu comecei tentando ajudar, agora eu já estou devendo. Já viu pessoas assim que você se oferece para ajudar, e daqui a pouco você parece que você está devendo a essa pessoa. Daqui a pouco você tem a obrigação de estar fazendo aquilo. Esses são os Eveus. São acordos que aparecem na nossa vida, que geram pesos. Os homens de Gibeão enganaram Josué e os anciões de Israel, dizendo: viemos de muito longe, e agora faremos uma aliança convosco. Agora vamos fazer uma aliança com vocês. Eles não chegam perguntando se porventura vocês querem fazer uma aliança comigo. Não, eles já chegam. Agora a gente vai fazer uma aliança com vocês. E aí vem com toda uma historinha, né? Os Eveus chegaram, esses gibeonistas. Eles chegaram, olha, o seu Deus, nós vimos falar, nós vamos servir o vosso Deus. Eles vêm com um papo espiritualizado. Ah, agora eu estou orando.
Agora eu estou colocando a minha vida no altar. Nem sempre tá, irmãos. Às vezes é só uma história para te convencer a você ficar amarrado ali numa história. E aí ele mostra o pão bolorento, mostra o coitadismo, aquela historinha triste para convencer você. Persuasão, aparência de engano, faz você pensar que é algo de urgente, de vida ou morte. São astutos, muitos inimigos são astutos. Então, Deus diz: cuidado com isso. Cuidado com isso. Cuidado com pactos sem discernimentos. Cuidado com alianças sem discernimento. Não faça aliança com o inimigo. Então, você precisa consultar a palavra, verificar os sinais, ouvir os céus. Por isso que você precisa de discernimento, irmãos. No nosso tempo, o tempo que nós estamos vivendo, não dá para viver sem discernimento. Não dá. A palavra de Deus diz em Coríntios, Paulo vai escrever em Coríntios, que tem um dom que foi dado para a igreja através do Espírito Santo, configura ali dentro dos 9 dons, o dom de discernimento de espíritos. Nessa época, nós precisamos buscar com zelo esse dom. Porque muitas vezes a pessoa vem toda camuflada. Muitas vezes, irmãos, nós estamos lidando com espíritos malignos. E não dá, hoje não dá mais para confiar só na história que a pessoa conta. Porque às vezes vem com semblante de coitado, vem com as roupas, vem com todo o cenário para te enganar. Quantos enganos você já caiu? Quantas historinhas tristes você já caiu? E quando você se viu, você estava enredado num problema. Precisa de ter discernimento do alto. É por isso que nós precisamos buscar os dons com zelo. Discernimento de espírito, você não vai ficar enganado. Quando você tem discernimento do espírito, você vai saber com que intenção a pessoa se aproxima. Às vezes a pessoa chega e tem toda aquela história, aquele cuidado, toda a polidez. Parece que é uma pessoa incrível, parece que é um negócio bom. Mas lá no fundo aqui o espírito arranha, você fala: não, tem alguma coisa que não está batendo. E aí sabe o que você faz? Seja obediente à voz do Espírito Santo. Seja obediente à impressão que o Espírito te deu. Fala: não, eu preciso amadurecer. Irmãos, eu conheço pessoas que têm conhecimento da palavra, pessoas que têm futuro, que têm destino, que têm tantas coisas de Deus, mas caem em qualquer história. Aí às vezes vem falar, olha, tal fulano falou isso e aquilo, e eu: meu filho, em nome de Jesus, você precisa de maturidade, você precisa de conhecer os espíritos, discernir, precisa ter esse feeling de reconhecer, de saber quais as intenções que estão por trás. Esse é o tempo da igreja buscar, irmãos. Não dá para você ficar sem esse dom, não dá para você ficar sem isso. Porque se você não tiver, você vai ser enganado. E nesses últimos dias, irmãos, tem tanta mentira, tanta falsidade, tanto falso profeta, tanta falsa palavra, tanta falsa profecia, tanta gente enrustida, tanta gente maligna, se fingindo de santo, se fingindo de amigo. É tempo de nós abrirmos os olhos, irmãos. É tempo de nós termos discernimento. Essa palavra é necessária. A Bíblia diz que nos últimos dias o espírito de engano aumentaria. Porque o espírito de engano é o espírito da época, ou seja, é o espírito do anticristo.
O mundo vai entrar num nível tremendo de engano, cada vez maior. E as pessoas estão sendo enganadas por qualquer um. Imagina quando chegar o anticristo. Se você é enganado por qualquer um, imagina quando chegar o anticristo. Aí que a sua casa vai cair. Se qualquer um que chega conta uma historinha triste para você, você já cai. Imagina o anticristo, que a Bíblia descreve ele com poder e habilidade de engano no nível hard. Então não dá para ser mais tapado, assim, aquela pessoa boba. Não. Você precisa afinar o seu feeling espiritual. Precisa de afinar. A Bíblia diz que o espírito de engano, se Deus não abreviasse a sua volta, o retorno de Jesus, até os que são salvos, até os eleitos seriam enganados. Não é isso que a Bíblia diz? Se Deus não abreviasse a volta, até os escolhidos. Isso visto que o nível de engano vai aumentar. E engano é o espírito dessa época. A mentira, o engano, a dissimulação. Mas você não pode ser enganado. Você não pode estar nesse nível de letargia espiritual. Tem gente, irmãos, que não discerne nada. Às vezes vê uma movimentação na igreja, alguém, às vezes, debaixo de um espírito de engano, se move ali para fingir algo espiritual. A pessoa, nossa, que coisa bonita. E às vezes, irmãos, é engano. Outro dia eu estava ouvindo uma irmã falando que chegou na igreja uma pessoa falando uma língua estranha, muito estranha. E aí uma que é regente de círculo de oração, dessas coisas, falando, uau, que coisa linda, você viu? E não era tudo engano. O diabo, ele é enganador. Cuidado com o espírito de engano. Quantas pessoas estão caindo em mensagens proféticas mentirosas, em manifestações que parecem de Deus, mas é engano. Nós estamos numa época, irmãos, onde estão misturando o santo com o profano, onde estão misturando o evangelho de Deus, o evangelho puro, com coisas do mundo. Aí tem aquela cara de bonito, parece que é de Deus. Aí você já fica todo, aberto, todo, ai, é tão bonitinho, é de Deus, olha, está falando de amor, está falando de inclusão, está falando disso, daquilo. Irmão, sabe o que é uma heresia? É aquela água limpa. Você pega uma garrafa d'água novinha e você comprou no mercado, você abre a garrafa assim, aí você pega um conta-gotas lá do esgoto, aí você pega uma gota do esgoto, põe dentro da garrafa. Você beberia essa água? Não beberia. Por quê? Porque está contaminada. Ainda que pareça limpa, ainda que pareça original, ainda que esteja branquinha, limpinha, tá visivelmente nos olhos, aos nossos olhos está limpa, mas tem uma gota de contaminação. E você não beberia essa água. Assim é o evangelho que muitos têm apresentado. Tem todo o aspecto de evangelho, mas ali tem uma gota do inferno, tem uma gota de mentira, de engano, de lixo. Cuidado. Está misturado, está ambíguo. Põe um sinal vermelho. Tem tanta coisa boa, verdadeira, honesta, limpa, claramente limpa, visivelmente limpa. Tem tantos bons exemplos. Tem tanta gente boa fazendo a coisa certa. Então vamos ter cuidado. Como diz aqui a irmã Flavinha, é verdade, o Satanás vem com um sapatinho de algodão. Sim,
vem com sapatinho de algodão. E nós estamos vivendo um tempo, irmãos, que as pessoas elas estão tão rasas no conhecimento da palavra que qualquer coisa convence elas. Imagina quando chegar o anticristo. Se qualquer profeta mentiroso que não sabe nada de Bíblia engana, que o sermão do cara você consegue desmontar em 2 minutos, engana. Qualquer pilantra sem nada de entendimento, sem uma história profunda com Deus, sem um contexto, sem um histórico, sem um currículo de uma vida ministerial, chega e engana a pessoa. Imagina quando chegar o anticristo. Está na hora de você acordar. Está na hora de você consultar a palavra. Verifica os sinais, irmãos. Não dá, o ambiente não mente, os sinais não mentem. Cuidado antes de você abraçar. Tem um pé atrás. Olha, verifica. O justo anda na sua integridade, e bem-aventurados serão seus filhos. Então, cuidado. Cuidado com isso. Cuidado com o engano. E quando você vence o espírito do engano, que é representado aí por esse povo, né? Os gibeonitas, que são dessa tribo, que são dessa nação, os heveus, o espírito do engano. Quando você vence isso, aí você recebe o sexto, né? O sexto inimigo, você recebe o sexto fruto, que é o trigo. Trigo é o alimento básico, simboliza o sustento diário, da firmeza, aquilo que sustenta diariamente. O pão que produz força, que nutre o corpo e a alma. Jesus disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim jamais terá fome. O homem não vive só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O sustento verdadeiro, o discernimento espiritual, a provisão que não decepciona, uma caminhada guiada pela palavra. Então é uma aparência substituída por uma realidade. Deus está dizendo: olha, come do pão vivo. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Rejeito todo falso pão, o pão bolorento, né? Aquela história triste. O meu sustento vem de Deus. E eu quero clamar com você nesta manhã. Nós vamos orar juntos, para todo espírito de engano sair da sua vida. Se tiver alguma mentira, se você estiver debaixo de alguma mentira, debaixo de algum engano, preso a alguma situação, enganado, enganada, que Deus vai repreender esse espírito de mentira, esse espírito de engano. Quanta gente presa numa vida errada, porque a mente está totalmente enganada, e você olha para a pessoa, você vê assim, visivelmente ela está equivocada sobre a vida, visivelmente ela está equivocada sobre o que é prioridades. Há um espírito de engano que tomou a conta da mente dessa pessoa. Muitos estão presos na vida de engano, e para essa pessoa estão vivendo a verdade, sim ou não? Na cabeça dessas pessoas, elas estão vivendo a verdade. E você pode ser que você esteja vivendo e convivendo aí na sua casa, na sua família, com pessoas que estão sendo conduzidas pelo espírito de engano. E você vai sentar e conversa com essas pessoas, elas têm uma história triste, elas têm o poder de convencer, elas têm toda uma narrativa que, se você não conhecer a verdade, você cai. Se você não souber a verdade, você cai na historinha. Só que nós vamos orar agora. Nós vamos orar e falar: Deus, eu não aceito. Não aceito viver debaixo da mentira, do engano. Eu não aceito, Senhor. Traz luz, traz verdade. Traz a verdade. Não deixa eu enganado. Não deixa eu estar enganada. E nem deixa eu estar debaixo, né, de uma aliança
que ainda que eu saiba, eu estou preso numa história de engano. Porque era assim que Josué acabou ficando. A nação ficou presa a uma história porque em um dado momento eles não discerniram, em um dado momento eles não tiveram discernimento e ficaram presos, porque fizeram aliança e agora eles têm uma aliança com o próprio engano. E vai fazer o quê? O que é que faz depois que você está debaixo dessa aliança? Então nós estamos aqui esta manhã e nós vamos começar a clamar a Deus. Tira toda mentira, todo engano, todo embaraço. Amém? Vamos orar. Se prepare aí. Em nome de Jesus. Vamos fazer um ato profético. Vamos? Pega lá um copo d'água. Traz aqui para a gente orar. Às vezes a pessoa que deveria ouvir aí da sua família talvez nem tem disponibilidade para ouvir. Talvez está tão enganado que nem consegue parar para ser ministrada. Pega aí esse copo. Pega esse copo com água. Nós vamos orar. Vamos fazer esse ato profético. Depois você vai dar essa água para essa pessoa beber. E nós vamos crer que Deus vai fazer algo. Amém? Nós vamos orar agora. Se prepare, eu quero unir a minha fé à sua fé. E nós vamos orar. Se você puder, saia aí no meio da sua casa. Ande aí no meio da sua casa, repreendendo todo espírito de engano, de mentira, que porventura esteja rondando o seu lar, ou a cabeça de alguns daí. Você vai orar agora e repreender toda mentira do inferno, toda história mentirosa que o diabo contou, em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui na sua presença, nesta manhã, diante do seu altar, diante da sua santa e poderosa palavra que foi exposta. Nós lemos, Senhor, nós entendemos que o Senhor deseja nos abençoar. E nós vamos ver a sua bênção na nossa vida, na nossa família. Todos verão que foi a mão de Deus que fez isso. Todos verão que o Senhor nos prosperou. O desejo do Senhor é prosperar a nossa vida. O Senhor já nos deu a Canaã, o Senhor já nos deu a terra. E muitas vezes nós não estamos desfrutando, Senhor, por causa dos inimigos que estão ocupando a nossa terra, ocupando aquilo que já é o nosso lugar, já é o nosso espaço, já é nosso. E nós não vamos nos retirar daquilo que o Senhor nos deu. Nós não vamos arredar um pé daquilo que o Senhor nos deu. Não, Senhor. Nós não vamos abrir mão daquilo que o Senhor nos deu, aquilo que nós batalhamos e lutamos para ter. É o inimigo que tem que sair. É o inimigo que vai sair hoje no nome de Jesus. Nosso inimigo não é pessoas, nosso inimigo é principados e potestades. E contra principados e potestades o Senhor já venceu. Porque a tua palavra diz que o Senhor colocou debaixo dos seus pés todos os inimigos, os adversários. O Senhor já esmagou a cabeça da serpente. E a tua palavra diz que o Senhor, o Pai, deu um trono acima de todo principado, de toda potestade, governo, domínios e poderes. O Senhor está sentado acima de todo governo, de todo domínio, de todo poder. Então nessa manhã eu oro para que o Senhor repreenda da nossa casa, da nossa vida, da nossa mente, todo espírito de engano. Traz luz, traz clareza, não deixa ninguém enganado, Senhor. Ainda que venha decepções, ainda que a gente venha se decepcionar porque a gente teve acesso à luz e veio à luz as coisas que a gente não estava vendo, ainda que causa dor, mas vai causar libertação, Senhor. Traz luz, não deixa ninguém enganado, não deixa ninguém debaixo de uma escravidão, Senhor, de uma aliança enganosa, de um peso de uma aliança enganosa.
Traz luz, Senhor. Liberta as pessoas do espírito da mentira, do engano. Quantas pessoas, Senhor, estão vivendo uma vida de mentira, se enganando a si mesmo, se auto-enganando, contando histórias que o inimigo soprou na mente, e a pessoa acredita e reproduz, e se coloca no lugar de vítima. O próprio inimigo conta uma história triste na mente da pessoa, e a pessoa se aceita e se vê, e se senta nesse lugar de mentira, de derrota. O Senhor não tem derrota para ninguém. Eu sei que todos nós passamos por lutas, por tribulação, mas a Tua palavra manda a gente se levantar e andar. A Tua palavra manda a gente prosperar, progredir. Não é um episódio ruim que vai nos manter numa vida medíocre, abaixo da média. Nos levanta, Senhor. Nos levanta de todo espírito de derrota, de todo espírito de mentira, de todo espírito de engano. Em nome de Jesus, nós não aceitamos mentiras na nossa mente, mentiras acerca de nós mesmos, mentiras acerca do nosso futuro. Nós temos um futuro grandioso, nós vamos tomar posse de coisas grandiosas. Não, nós não somos derrotados, nós não somos coitados, nós não somos vítimas, nós somos protagonistas de uma história que o Senhor está escrevendo. Nós temos um futuro grandioso pela frente. E não vai ser a mentira, o engano, nem o nosso engano, nem o engano dos outros que vai nos parar. Hoje nós rompemos os nossos acordos iníquos com a mentira. Rompemos os nossos acordos mentirosos. Em nome de Jesus, nós quebramos toda aliança com a mentira, com o engano, com o embaraço. Nós quebramos o acordo mentiroso. Em nome de Jesus, nós rompemos hoje com a mentira. Nós sabemos que aquele que anda na mentira tem um pai que não é o Senhor. Tendes por pai o diabo, vós que andais na mentira, é isso que a tua palavra diz. O meu pai não é o diabo, o meu pai é o Senhor. E assim nós declaramos esta manhã. Nós andamos na verdade. Vamos construir na rocha e não na areia. Vamos andar na luz e não nas trevas. E vamos viver o que a tua palavra diz que seja sim a palavra do cristão. Sim, sim e não, não. Porque o que passa disso é procedência maligna. Nós decidimos hoje, Senhor, andar na verdade. Viver a verdade. E ter aliança com as pessoas que andam na verdade. Em nome de Jesus eu oro para que o Senhor repreenda, que o Senhor liberte pessoas esta manhã da mentira. Peço que o Senhor socorre agora, gente, pessoas que estão debaixo de alianças mentirosas, que o Senhor quebre hoje, que o Senhor traga a luz, que venha a luz, Senhor. Que nós não venhamos desistir daquilo que o Senhor tem para nós. Tem muita gente desistindo por causa de medo de enfrentar o inimigo. E Deus está dizendo, não tenha medo de enfrentar. Não tenha medo porque eu te farei triunfar. O Senhor está dizendo, não desista. Não desista, é o inimigo que tem que sair. É o ocupa que tem que abandonar essa casa. É o intruso, o inimigo intruso que tem que sair. Não você não vai desistir. Em nome de Jesus. Não vamos desistir, não vamos abrir mão de nada que o Senhor nos deu. Será o inimigo que será expulso e arrancado da nossa vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Não desista. Não é você que vai sair. Não é você que vai tirar o seu time de campo. Não é você que vai recuar, é o inimigo que vai sair. Continue pressionando. O inimigo está estribuchando. O inimigo está dando o piti que ele está dando. Você está vendo a ação maligna acontecendo. Você está vendo o quanto o diabo está esperneando. Mas ele só está esperneando porque ele está saindo. E ele vai sair no nome de Jesus. No nome de Jesus. Você não vai recuar. Você não vai abrir mão de nenhum centímetro da terra que Deus te deu. Amém? Você está entendendo?
Olha aqui para mim, você está me entendendo? Desfaz as malas. Desfaz a mudança. Não é você que vai sair, é o diabo que vai sair. Não é você que vai desistir. Não é você que tem que abrir mão. Não é você que tem que pagar o preço de se anular. É o inimigo que vai sair. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É o inimigo que vai sair da casa. É o inimigo que vai sair dessas vidas. É o inimigo que vai sair das suas promessas. E você vai viver a promessa de Deus. A sua casa vai viver a promessa de Deus. A sua família vai viver a promessa de Deus. Continue repreendendo, continue expulsando, continue declarando. Toma a postura de um guerreiro, de uma guerreira, e vai declarando, em nome de Jesus, você vai sair, Satanás, da minha casa, da minha vida. Você vai sair daquilo que Deus me deu, eu não te aceito. Você vai sair da minha vida, da minha história, das minhas finanças. Você vai sair da minha casa, vai sair da minha saúde, vai sair do meu casamento. Você vai sair sim no nome de Jesus. Eu decreto a sua falência, eu decreto a sua derrota. Eu não abro mão, eu não arredo o pé. Deus me chamou, Deus está me levantando. Eu tenho a força dos céus comigo. Não tenho acordo contigo. Você não vai permanecer aqui, nós não vamos fazer a paz, eu não vou aceitar você me incomodando e você vai sair, eu vou ter paz, eu vou ter vitória total e completa. Tá entendendo? Agora, enxuga essas lágrimas, engole esse choro e vai viver uma vida sobrenatural, porque você é mais do que vencedor, você é mais do que vencedora. Deixa esse espírito de prostração e vai vencer. Você vai vencer. Isso é um decreto do céu, você vai vencer. Já está decretado. Sim e amém. Glória a Deus. Amém. Muito obrigado pela sua presença, pela sua companhia. Deus abençoe o seu dia. Deus abençoe sua casa. Em nome de Jesus. Um abraço, te espero amanhã. Vamos finalizar os frutos e vamos seguir essa semana com o nosso tema de família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Deus abençoe e até amanhã. Paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. A paz.